Bem-vindos ao Estrela Talks. Eu sou a Camila Estrela, arquiteta e fundadora do Estrela Arquitetura, e vou guiar as nossas conversas nesse talk show que foi criado para ser um palco para ideias que desafiam o óbvio. Nesse espaço, vamos receber os mais diversos perfis de arquitetos, designers, empreendedores, artistas, psicanalistas, sempre tendo a arquitetura como foco, mas explorando todas as suas pluralidades. Nessa primeira temporada, nosso cenário será esse espaço que nós estamos aqui. O Isso Não É o Quarto, o meu ambiente no Morar Mais Rio. Nossos episódios serão abertos ao público e gravados ao vivo, então se você quiser acompanhar o próximo, não deixe de nos seguir no Instagram e verificar a agenda completa dos talks. Eu sou suspeita para falar, mas os convidados estão absolutamente incríveis. E não esquece de curtir, compartilhar, comentar e ativar o sininho para não perder todas as novidades em primeira mão. E para inaugurar essa temporada, eu trouxe Leonardo Latavo, que é arquiteto, artista plástico, professor da PUC-Rio e sócio fundador do estúdio de design Latug, que tem uma das peças mais icônicas de design da atualidade. Inclusive, ele já levou suas criações para a Feira de Milão em 2008. O Léo também tem uma carreira autoral incrível, com peças que cruzam fronteiras entre arte, design e poesia visual. Eu sempre fui uma grande admiradora do trabalho dele e tive a sorte de colaborar com ele em um projeto em 2022. E hoje, 3 anos depois, é com uma alegria inenarrável e uma honra ainda maior que eu recebo no episódio de estreia do Estrela Talks. Leonardo Latavo, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pelo convite, Camila. Muito bom estar aqui. Essa casa maravilhosa, essa vista, esse astral bom do evento. E vamos lá, estou aqui. Estou de coração aberto aqui para responder para o que der e vier. Léo, eu queria começar a nossa conversa falando um pouquinho da sua trajetória. Você viveu, se formou e trabalhou em um dos centros cosmopolitas mais relevantes da arquitetura. Como é que foi esse movimento de sair de lá e apostar no Brasil como local para ser o seu lugar de se estabelecer como arquiteto e artista? Primeira coisa, por que eu fui para Londres, né? Eu me formei em arquitetura no final da década de 90 e era um cenário não muito bom aqui no Rio de Janeiro para arquitetura, para o tipo de escala de arquitetura que eu estava buscando, que era uma escala grande, escala do urbanismo, né? Uns amigos me sugeriram, que moravam em Londres, que eram arquitetos, me sugeriram, vem para cá que tá bem legal aqui a cena, tem muito trabalho, muita coisa boa acontecendo. Eu fui para dar uma olhadinha, acabei ficando 10 anos. Uma olhadinha rápida. Enfim, nesses 10 anos eu trabalhei em grandes estúdios de arquitetura, grandes escritórios na escala que eu queria, na escala do urbanismo, né, da grande escala. Fiz um mestrado em arquitetura, enfim, e vi, né, muita cultura, viajei muito e vi uma cena de design muito interessante lá também surgindo. O design era um pilar econômico da Inglaterra. Tinha até uma frase famosa da Margaret Thatcher que era design or die, ou seja, era uma pauta política o design. E eu vi então a cidade de Londres em 10 anos se transformar brutalmente. Eu entrei numa cidade e saí em outra, tá? Com muitos museus, roda gigante, o rio, a orla do rio inteira que ninguém usava, pulsando. Eu não imaginei que uma cidade pudesse se transformar tanto em 10 anos. Eu nunca vi o rio se transformar assim em 10 anos. Sim, aqui é um pouquinho mais lento. Mas muita coisa aconteceu, enfim. Quando eu fui para lá, eu sempre tive a vontade de voltar. Nunca fui para lá para ficar para sempre. Mas eu adorei meu período lá, foi maravilhoso. Mas quando eu comecei a ficar com mais vontade de voltar, depois de uns 7 anos lá, eu comecei com meu sócio Pedro, né, que já era meu amigo, já tinha um estúdio aqui, e a gente começou a fazer uns móveis, um pouco no hobby ali, mas foi dando certo, foi uma coisa que foi crescendo. Então, meus últimos 3 anos em Londres, eu estava meio lá e cá. Fazia algumas coisas aqui, fizemos uma feira, alguma coisa aí. Só em 2007 que eu realmente vim morar definitivamente aqui, porque a Latug já tinha engrenado, já dava para eu começar a viver disso, não precisava de um emprego. 2007 foi um marco para mim. Assim. E se o carioca com paulista é paulioca, o carioca com londrino é o quê? Vamos inventar agora londrioca. Muito bom. Boa, vou usar essa, tá? Depois, tá? Gostou? Ótimo. Beleza, vamos falar um pouquinho sobre a tua coragem de romper com a síndrome de vira-lata, né? Nelson Rodrigues cunha uma expressão que é
a nossa síndrome de vira-lata, de achar que tudo que está fora do Brasil é melhor do que o que a gente tem aqui dentro. E a tua jornada, ela prova exatamente o contrário, né? Inclusive, você traz conceitos como o que a gente vê de antropofagia cultural para devorar o que você vê e transformar em uma coisa muito brasileira e muito única de uma maneira genial. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Se sempre foi uma inquietação sua desenhar como um brasileiro e ser orgulhosamente um brasileiro, ou se isso foi acontecendo durante a tua vida, durante a tua jornada, e também pode falar um pouquinho da tua série Vira-Latas, que é maravilhosa. Quando você mora tanto tempo fora, parece contraditório, mas você começa a conhecer melhor a sua cultura através das diferenças. Você vê o que os outros não têm. Então a gente tem uma série de coisas que são muito inerentes a gente, do vira-lata, do miscigenado, né? Eu comecei a pesquisar muito depois de um tempo sincretismo religioso. A coisa da mistura está muito dentro da nossa cultura, né? Pelo nosso contexto histórico, obviamente, né? País receptivo, né? Durante muito tempo, né? Então, isso começou a aflorar no trabalho, naturalmente, né? E eu comecei, em algum momento, ainda em Londres, a desenhar a primeira ideia de começar a trabalhar com hibridismo, com um desenho da mistura, né? E ter isso como um pilar do meu modo de pensar. Talvez eu me lembre exatamente o momento que me deu um estalo disso, que foi uma época, em 2000 e pouco, assim, que estava se falando muito em Londres, tinha aparecido muito a ideia do fusion food em Londres, né? Virou um berço do fusion food. E todo, pipocando restaurantes disso. E aí fazendo um parênteses, desculpa te cortar, da última vez que eu estive em Londres, falando sobre o fusion, eu comi um cachorro-quente que é frito, e aí tem um miojo em cima do cachorro-quente que é cru, e uma loucura, é literalmente isso que você está falando. Você vê, né? E aí eu tinha visto uma matéria no jornal The Guardian sobre uma crítica culinária. E o crítico estava falando o seguinte, segundo ele, o fusion food, ele tinha acabado de estar no Brasil, ele falou que o fusion food não foi inventado na Inglaterra, gente, foi inventado no Brasil. Aí ele começou a explicar, desde a feijoada, até um monte de coisa que ele foi falando, isso no Brasil já tem há muito tempo, isso. Aí me deu um estalo assim, né, junto com os outros dados que eu estava tendo, aí eu comecei a rabiscar uns móveis que eu chamei de série Vira-Lata posteriormente, que eram realmente fusões de outros móveis, e aí ficou muito conhecido isso depois, né. Então isso é uma parte forte do nosso trabalho, um modo de pensar que segue aí, e eu sou muito orgulhoso disso. Eu entendo o termo vira-lata e a ideia de viralatismo, que a gente fala também, de um modo muito positivo, não desse modo Nelson Rodriguiano. Tudo foi muito bem colocado naquele momento, tudo, mas eu trabalho para inverter essa lógica. Isso é uma qualidade, isso seria mais associado a um complexo de superioridade, não de inferioridade, vamos dizer assim. Perfeito, perfeito. E você traz essas referências de fora da arquitetura, que inclusive foi um papo que a gente teve da última vez que a gente se viu, a importância da gente buscar referências fora da nossa bolha da arquitetura e do design. E o tanto que isso vai instigando a gente a sair da nossa zona de conforto, daquele comodismo de estar sempre fazendo mais do mesmo e desafiando, óbvio. Eu queria que você contasse um pouco como que é esse processo para você, aonde você busca essas referências e de que maneira que isso se conecta dentro de você para chegar numa cadeira incrível, num espelho incrível, em tudo que você faz. De certa forma, acabei de falar, né, que um insight que eu tive da série Vira-Lata veio de um artigo de gastronomia. Exato. Então isso já diz muito, né? Eu acho que quando você está dedicado a uma profissão, a um meio, a um ato de criar, você já cria um seu filtro, né? O seu modo de olhar o mundo já tem um filtro ali que você vai... É um filtro de absorção de, né, um aspiradorzinho que vai absorvendo as informações de acordo com o seu interesse, né? E essa informação não precisa ser uma revista de arquitetura, né, um blog de design, né? Ela é a vida. Sim. Né? Essa informação é a vida. Então, é um estado perene de absorção de informação dentro de um filtro, dentro de uma lente. Então, ela vem o que aparece à nossa frente. Seja um prato de comida, ou um livro que você lê, uma poesia, ou uma conversa aqui. Pode ser também uma outra peça de design, uma arquitetura, a cidade, enfim, uma viagem, né? É o olhar aberto, né? É, um olhar aberto que filtra. Sim. E traz, sim. E processa. Sim. Processa e transforma. E você acredita que, com o tempo, você foi aprimorando o seu filtro? No sentido de conseguir já exatamente saber o que você precisa para conectar naquele lugarzinho que estava faltando. Às vezes aquela ideia que você fala, nossa, era exatamente isso que eu precisava. E você tira do lugar mais inusitado possível.
Tô tentando pensar para responder. Não tem resposta certa. O aprimoramento desse filtro, vamos pensar. Responder com sinceridade é até difícil pensar, porque o principal do filtro é a constância, eu acho. Certo. Você está o tempo todo. Porque, por exemplo, eu não vou buscar assim, estou precisando de uma ideia para certo tipo de coisa. E o filtro vai lá e acha e está aprimorado para achar aquilo. Eu acho que as ideias vão vindo um pouco naturalmente e elas criam um certo repertório interno. Você tem que anotar, é muito importante anotar também, né? Para mim é muito importante registrar, desenhar, anotar, escrever, enfim, né? Porque senão isso se perde, eu retorno a isso, né? Um aprimoramento um pouco é isso, é o registro da ideia, quando ela vem. Certo. Isso é muito importante. Independente de como ela venha. Independente, mas senão ela fica esquecida. Eu falo isso para os alunos também, tem que registrar. Depois você volta, vê. Isso me lembra sobre disciplina, né? Porque eu acredito que a excelência vem da disciplina também, né? Ideias soltas são ideias soltas em qualquer lugar, mas quando a gente consegue catalogar, entender, dialogar com elas, a gente consegue transformar em uma coisa incrível. Falando de coisas fora da arquitetura, isso me lembra a própria história do Michael Jordan, né? Foi o maior jogador de basquete da história e, né, ele fazia 1000 cestas por dia, ele treinava 1000 cestas por dia. Ele não virou o maior jogador só porque ele tinha talento. Então, eu acho que isso conecta muito bem com, talvez, o que você tente passar para os seus alunos, né? Que não adianta só ser bom. Você tem que se esforçar e você tem que ter disciplina para fazer aquilo acontecer de verdade. Acho que tem um caso até com Mozart, que alguém vem falar para ele, você é um gênio, tudo, e ele fica meio chateado, porque colocam ele como um gênio, como se fosse muito fácil. Ele pega lá, vai, compõe, ele fala, olha, eu estou fazendo um esforço enorme, que eu estudei, ninguém nesse mundo estudou mais todos os músicos precedentes do que eu. É muito esforço. Então, assim, a ideia de ele ser um gênio, para ele, era um menosprezo ao esforço dele. Sabe? Certo. Então, olha que enfoque diferente. Né? Sim, total. Eu acredito que o mundo é muito dos esforçados, das pessoas que realmente são dedicadas a isso. Né? E isso é um conceito de vocação, a capacidade, sei lá, alguém vai estudar piano. A vocação é a capacidade de você conseguir ficar 10 horas estudando piano. Uhum. Essa é a vocação. Não é que você vai estar, imediatamente, seu dedo vai tocar melhor do que o outro que não tem vocação. Não. Na primeira meia hora vocês são iguais. Sim. Só que depois o outro vai cansar. E aquele que é vocacionado, ele não vai cansar, ele vai entrando. É então, o que te diferencia, né? Exato. Eu faço o que eu faço naturalmente, né? Sim. Acho que, né, o que a gente faz é o que a gente gosta, né? Sim. E eu estava até pensando isso esses dias, que a arquitetura não é para qualquer um, né? Porque é uma disciplina que exige tanto da gente no dia a dia, sabe? A gente acaba, como você disse, tendo um filtro voltado para a arquitetura. Então, para o design, porque tudo que a gente vive, tudo que a gente experiencia, a gente tenta conectar de alguma maneira e tenta trazer uma inspiração. Eu queria que você falasse um pouco sobre, dentro de todo o seu universo, como professor, lidar com alunos e estar o tempo inteiro vendo aqueles olhares frescos e novos, e ideias diferentes te impulsionem também a continuar criando de maneira nova. Como que você consegue passar isso para eles, esse equilíbrio entre a teoria e a prática, entre a vida real e o que fica só no mundo das ideias? Não, realmente muito interessante, é muito gratificante ser professor. Eu sou professor há uns 10 anos aí, e gosto muito. Ainda aqui estava dando aula hoje de manhã também, muitas ideias, muito fluxo de ideias. Às vezes eu falo de brincadeira para os alunos que eu vim aqui 50% para ensinar e 50% para aprender. Então realmente é uma troca, né? A gente tem que estar aberto a ideias novas, porque os paradigmas são outros, o mundo muda, né? As pessoas nascem dentro de outra configuração mundial, então o processamento de informação é diferente, né? Então, para mim é um desafio constante todo dia. E claro, o desafio é também ir buscar a individualidade, né? Aflorar a individualidade de cada um, né? Meus cursos são muito com foco na criatividade, no criar, no se autodesenvolver, a linguagem de cada aluno. Então, eu sei que o novo, que é uma condição, né, da nossa profissão, né, de criação, e o novo ele vem junto. Claro, não é exclusivamente a qualidade única, mas ele é uma grande qualidade, né? Uma grande procura da arte, de tudo. E o novo, ele não chega impune, né? Ele causa estranhamento. Sim. Muitas coisas novas, elas são super mal recebidas historicamente, né? Aliás, é bem normal, até que quanto mais novo... Mais resistência. Mais resistência, né? Então, o nosso modo de operar interno é quebrando essa resistência. É um processo interno, para depois você externalizar. Seja no ato de criar, seja no de perceber o do outro, né? E ver a qualidade, enfim. E coisas mudam, as estéticas mudam, o mundo está sempre mudando, né? As coisas
que são tidas como um padrão estético hoje, há 50 anos atrás não eram. Então, eles só não eram porque os artistas e os criadores foram empurrando, senão era a mesma coisa. Então é fascinante e eu vejo aí gerações novas aí com muito bons olhos, as pessoas estão muitos aspectos individuais, muita coisa boa acontecendo. Eu estou muito feliz de ser professor. Que bom, que bom. Imagino que deve ser um ambiente muito inspirador. Com certeza você faz isso muito bem. Seus alunos estão aí para provar. A equipe da Latug é maravilhosa, tá aqui hoje. A maioria foram meus ex-alunos, então são assim, ao supra-sumo. A equipe é a melhor equipe do mundo. Difícil me provar o contrário. Muito bom. E reclamam muito de passar noites viradas para entregar o projeto na data? Os alunos, sim. Às vezes, né, o aluno, quando eu era aluno, virei muita noite, né, também, né? E depois você vira profissional, você nunca mais vira noite. Aí você vê que é um aprendizado, né? Sim. E na Latug a gente trabalha em horário comercial, numa boa, entrega tudo no prazo, não vira nada, é um planejamento da experiência, né? Exato, assim. exato. Mas eu, assim, quando eu era aluno, em algum momento eu me perguntei, será que eu vou ficar virando noite a minha vida inteira, cada projeto? Eu nunca será mais que é isso virei, que eu quero para minha vida? Quem nunca se perguntou enquanto estudando de arquitetura? Será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Mas eu acho que é uma parte é um filtro, né, para uma paixão disso, né? Porque você vira e gosta e segue virando e vai até o final e sabe que é parte do sacrifício também. Como estudante, principalmente, que a gente ainda está formando quem a gente é, né? Exige muito da gente emocionalmente, é uma carga muito grande. Conseguir entregar os projetos, conseguir cumprir prazo, dar conta de tudo, o professor mandando fazer 500 alterações, a gente achando que está pronto, e depois corta para o cliente também, pedindo 500 alterações. Mas você vê que é movido por uma paixão, tem alguma coisa do ato de criar ali que é acima disso tudo aí, né? Sim. Todo esse outro sacrifício é secundário, né? Total. Eu acredito que a jornada é o que compensa no final, né? Não é o que a gente conquista, é o que a gente aprendeu enquanto a gente estava fazendo. Então, amar o que a gente faz, na minha visão, é um privilégio. Porque a gente trabalha, a gente se esforça, mas no final a gente fala, cara, tô muito cansada, mas que dia incrível. E queria falar um pouquinho, falando sobre criação de uma luminária muito especial que estamos estreando aqui no nosso espaço do Morar Mais. E é uma honra para mim estar recebendo esse lançamento, que é a luminária Xingu, que está aí do seu lado, está fazendo um sucesso absoluto. Todo mundo que entra aqui fica apaixonado. E quando a gente conta, né, toda a trajetória da luminária, todo o processo, as pessoas se encantam ainda mais. Não é à toa que o nome é Xingu. E eu não vou dar nenhum spoiler, eu vou deixar você falar dessa luminária. Legal. Que bom que essa oportunidade veio para nós dois de mostrar isso pela primeira vez. Bom, primeiro acho que é importante dizer que a gente vem aqui, a Latug tem 20 anos, né, 21, entrando no 21º ano, né, e a gente vem trabalhando com fábricas do Brasil todo, de fora também, né, com grandes fábricas, né, em parcerias longevas, né, as mesmas fábricas que eu trabalho desde o início da Latug, algumas são as mesmas, então isso é muito legal, né. Mas de uns anos para cá, a gente começou a buscar a nossa ferramenta, a nossa arma do desenho, fomentar outras ações, fosse não simplesmente prestar um serviço a uma fábrica, mas ajudar outras comunidades, outras situações, a fomentar, a levar conhecimento, a gerar negócios, né? Então, claro, um trabalho bem mais difícil, mas a gente fiz umas viagens, por exemplo, para o Tapajós, lá no coração da Amazônia. Incrível. Foi super legal, fiz um treinamento lá deles de uma comunidade de manejo sustentável, que tinha montado uma marcenaria. Eles são nossos fornecedores hoje de alguns produtos que a gente desenhou especialmente para eles. Então, geramos negócio com isso. E aí tinha ido também fazer um treinamento de uns índios pataxós no sul da Bahia, que também são artesãos, e a gente também foi mostrar produtos para eles, entender a produção, tentar fazer isso. E teve essa ação com o Xingu também. Não, curioso, você falou pataxó, eu lembrei. Da última vez que eu estive na Bahia, eu trouxe um remo da tribo pataxó. São muitas tribinhos diferentes ali espalhadas, até em situações diferentes. Alguns são quase meio favelados, outros já são numa situação muito melhor. Não é uma coisa homogênea nem única, são vários, eles competem entre si também. Então a gente teve que falar com alguns, tentar trazer diferencial para eles. É um trabalho de formiguinha, tá? Imagino. E esse trabalho do Xingu, eu tinha conhecido uma pessoa de lá, o Tamua, que a gente começou a conversar, ter ideia, vamos fazer coisa junto, tudo. E aí eu propus,
uma luminária, dei um croquis para ele, propus uma luminária, que é uma coisa que traz... Ele já trabalhava com cerâmica, com um barro deles, com o tipo de pintura deles, tudo natural, uma cerâmica que é queimada em fogueira, com restos da mata. Então, um trabalho muito bacana que eles faziam, com muita destreza. Então, eu trouxe o meu jogo, olha, vamos fazer esse produto, vamos fazer luminária, que é uma coisa que também requer uma tecnologia que, né, da iluminação, da lâmpada, do fio, etc. Conectar todas as pecinhas. Exato, né? Não, e esse processo da fogueira é fantástico. Você mostrou o vídeo, é literalmente uma fogueira na floresta queimando a luminária. Não tem forno controlando temperatura. A gente olha e fala, cara, como que a tecnologia vernacular é tão relevante, né? E o tanto que a gente, como sociedade, deixou isso de lado por tanto tempo. Porque é isso que está ensinando para a gente hoje o que realmente é fazer e construir, né? E você me contou também que são 3 dias para chegar na tribo, é isso? Qual que é o esquema? É um lugar remotíssimo, longe. Essas ações todas são muito mais difíceis. É muito mais fácil você trabalhar com uma fábrica que se comunica bem e que tem funcionários, responde e-mail, etc. É muito mais fácil. Então, mas essas são, eu acho, são missões assim interessantes da gente fazer, né? E aqui no Rio mesmo a gente tem um monte de comunidades. Responde a uma parte até pequena do nosso trabalho, tá? Eu quero crescer isso. Eu acho que é tão importante a gente, como você falou, a gente parou de esqueceu disso, né? Ainda mais no Brasil, que é um país tão rico, tão continental, com tanta coisa. A gente, né, com tanta possibilidade, a gente não olhar para isso é uma burrice, é o complexo do vira-lata que não olha para o que tem e quer só o dedo. E coisas que não fazem nenhum sentido para o nosso clima, para a nossa cultura, que hoje são grandes monumentos. Você acredita, então, que a sua intenção é abrir mais o teu braço social? Olha, isso é uma coisa que eu quero muito. A gente faz com a velocidade que a gente pode. O abrir o braço social, para mim, como você falou, não é de um cunho assistencialista. Tá? Eu quero ter parceiros comerciais como índios do Alto Xingu, por exemplo. É isso que eles vão estar. A gente vai estar trabalhando junto numa situação que é bom para todo mundo, autossustentável ali. Isso é que eu enxergo como uma coisa bacana. Perfeito. Não perfeito. Sabe, dedicando uma parte do meu faturamento a ajudar e deixar eles dependentes de uma ajuda. Não, Sim. Né? Mas, de todo modo, na minha visão, dessa maneira, você está estimulando, né, a comunidade e está trazendo visões diferentes. Assim como a gente aprende, eles também aprendem. Então, como você disse, acho que é um ganho-ganho para todos. Queria muito crescer isso, é uma aspiração muito grande. Eu sei que é mais difícil, é um outro caminho, tem uma velocidade mais lenta. A escala nossa é pequena, mas é muito gratificante, é um modo de pensar, é um modo de agir. É muito curioso, falando sobre indígenas, né, sobre comunidades indígenas. O meu sobrenome é por conta de uma raiz indígena. Minha bisavó era indígena, meu bisavô era português, a história que todo mundo sabe. E daí vem o Estrela. É uma curiosidade interessante. Assim, a gente falou sobre como olhar para técnicas vernaculares é relevante para a gente estar construindo o que a gente constrói hoje. De que maneira você vê isso impactando no futuro da arquitetura e do design daqui para frente? Olha, voltando a falar um pouco da academia, dos jovens, dos alunos, eu vejo hoje, por exemplo, eu dou aula de design e de arquitetura na PUC, né? Na época que eu estudei, os projetos de TCC, o pessoal fazia edifício comercial, museu, edifício residencial. Hoje em dia você vai ver os projetos, são quase todos de cunho social, habitação popular, centro para pessoas com deficiências XYZ. Os alunos estão muito ligados num outro mundo e procurando os materiais também, os tipos de construção também. Então existe uma consciência crescendo em todos os aspectos, seja social, seja material, sustentabilidade, etc. E isso combinado com tecnologia. É o momento de cada uma das gerações, então eu acredito muito nessas gerações que estão vindo aí. Né? No resgate das técnicas vernaculares. Tem campo de estudo na PUC muito forte com bambu, está crescendo muito campo de estudo, construção com terra, com diferentes tipos de terra, Adobe, etc. Incrível. Então, em conjunto com novas tecnologias, com impressões 3D, máquinas, esse momento dessa conjunção é que é legal. Nossos móveis, nessas grandes fábricas que a gente trabalha, muitas marcenarias, tudo, já tem alguma coisa muito interessante quando eu percorro essas fábricas, quando eu vejo assim, como é que um móvel é feito, eu vejo que tem dentro da mesma fábrica, uma parte do móvel é feito por um setor que é muito jovem, que trabalha com máquina, computador, CNC, apertando o botão. E outra parte são aquelas pessoas mais velhas, que são aquele marceneiro raiz,
que sabe a mola, a plana dele e trabalha há 40 anos naquilo. E essa conjunção, que o móvel nasce dessas conjunções. Então, essa mistura, de novo, esse hibridismo técnico também está perene aí até o fim. Nosso grande tesouro está nas nossas diferenças, né? E a gente conseguiu unir essas diferenças para construir uma coisa incrível e única. Por aí, legal. Queria abrir um bloco de perguntas para o Leonardo. Quem quiser falar com ele, perguntar alguma coisa, o microfone está aberto. Então, eu quero saber quanto que entra a nova coleção aí, que você falou desse projeto social com os indígenas. Teve um pré-lançamento, vamos dizer, mas já está finalizada. Fala mais um pouquinho pra gente. Olha, essas coleções, elas têm entrado organicamente, tá? Lança um produto, a gente lançou umas fruteiras, uma luminária, essas coisas vão acontecendo assim, tá? A gente não está fazendo assim. Diferente quando trabalha com as fábricas, a gente trabalha, às vezes, um ano inteiro para culminar num evento de lançamento, etc. Ou formalizado, com data para começar, com vernissagem, etc., né? Com coquetel, etc. Esses outros lançamentos eles vão acontecendo organicamente, as parcerias vão acontecendo sem essa... Até nisso é diferente, sabe, o processo, né? No final das contas, o mais importante é a gente conseguir gradualmente ir colocando nas nossas coleções mais disso, e eu fico muito feliz quando eu faço um pedido lá para os índios do Xingu, para o pessoal lá do Tapajós, quando a gente faz um pedido, é muito legal, é muito bacana. Estou comprando de você de novo, estou repondo o produto, isso é muito bacana, eu adoro fazer isso. Eu me sinto feliz, eu sinto que eles adoram. E o aprendizado deles também, dessa história toda, por exemplo, uma das coisas mais difíceis de tudo foi ensinar eles, por exemplo, a ler desenhos técnicos. Quando eu fui lá no Tapajós, eu achei que eu ia ter que ensinar eles marcenaria. Eu não sou marceneiro, né? Enfim. Né? E quando eu vi, eles estavam dominando a marcenaria muito bem. Eu entendi que o que eu tinha que ensinar era ler desenho técnico, para eles poderem prestar serviço para outros designers, para outros arquitetos. Né? Imagina, você manda lá um e-mail com desenho técnico, se eles não conseguirem ler aquilo, né? Acabou, não vai andar para frente. Podem saber fazer tudo com a madeira. É um gargalo. Então são coisas do professor. Você vai lá, olha, entende onde é que está o funil aqui, onde é que está o gargalo, né? São as barreiras do conhecimento. Né? E eu vi que em todos eles era a ideia de entender um desenho técnico, que é uma coisa complexa. Né? Que você falou aí que é interessante a gente abordar, porque muitas vezes você fala deles como artistas, e é onde que eles estão mesmo. E a maioria das pessoas acham que um artista ele tem que ter uma formação tal. Mas não, a arte ela vem de uma pessoa sem formação, uma pessoa que não sabe ler, mas talvez ela faça muito mais arte que uma pessoa estudada. Você concorda com isso? Tem uma intuição ali na arte, né, que ela não precisa estar tão institucionalizada na ideia de ter uma formação acadêmica, etc. Né? Até nisso a arte é diferente de todo o resto, né? De todas as outras disciplinas, né? Que, né, você não é um médico sem uma formação acadêmica, você não é um advogado sem uma formação acadêmica, né? Mas você pode ser um artista sem uma formação acadêmica. Você vai ter que se formar de outro jeito. E essa é a grande beleza da arte. Ela sempre é única, transgride todas as convenções de todos os modos possíveis. E esse é mais um dele. Muito legal. Adorei essa temporada do Leonardo, professor on the road, na tribo indígena. Vamos nessa. Vamos ver o que mais vai acontecer aí. Hoje a gente conversou sobre a trajetória de um dos arquitetos mais brilhantes do nosso país. Sobre a coragem de romper com a síndrome de vira-lata. Sobre a importância de buscar referências fora da nossa bolha. Sobre o ensino. E principalmente sobre brasilidade. Um papo que mostra que criar além do óbvio é, acima de tudo, olhar para dentro e transformar o que é nosso em potência para o mundo. E para finalizar o nosso talk, Leonardo, em uma palavra, o que te inspira a viver de forma autêntica? O Rio de Janeiro. Ah! 3 palavras. Rio de Janeiro. Adorei, pode ser só Rio. Léo, muito obrigada por ter vindo aqui, por ter disponibilizado seu tempo super precioso. Você sabe que gosto muito de você e continue inspirando o mundo com a sua arte e com o seu olhar. E você também. E é uma prova disso. E se essa conversa te inspirou de alguma forma, faz o seguinte: curte, comenta e compartilha.
Assim você ajuda outras pessoas a se conectarem com o Estrela Talks e a gente continua sendo um palco para ideias que desafiam o óbvio. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo Estrela Talks!